bom com vocês? Esse aqui é o Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Meu nome é Tieme Souto, eu sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo e sócio da Tieme. E nesse podcast a gente compartilha com vocês as histórias mais escabrosas, terríveis e os perrengues financeiros que as minhas alunas seguidoras já passaram e o que você pode fazer para evitar viver momentos como esses. E se você precisa melhorar sua relação com dinheiro, eu convido você a conhecer o Money Expert, o meu programa de fluência financeira. A gente sempre abre vagas do Money Expert e se você clicar aqui no link da descrição da bio, tem a lista de espera, coloca lá o seu e-mail para você ficar sabendo quando a gente abrir vagas do Money Expert. E, querendo ou não, chegamos no nosso episódio 11, onde vamos falar sobre o marido parasita. Eita! Hoje a gente vai contar para vocês a história da Renata. A Renata, gente, senta que lá vem a história, porque a bicha é braba, viu? Pega a cadeirinha que agora você precisa sentar para escutar essa. O marido parasita. A Renata foi casada por 9 anos. No início do casamento, o marido dela saiu do emprego que tinha para se mudar para a cidade da Renata. Ele usou o dinheiro da rescisão para investir em um estabelecimento comercial na cidade onde eles foram morar. A casa em que eles moravam era da família da Renata. Todas as melhorias que foram feitas na casa, o pai dela que fez com o dinheiro que ela juntou. Não foi muita coisa. Eles mudaram o piso do quintal, fizeram uma cobertura na garagem, mas foi tudo com o dinheiro dela e do pai dela. O estabelecimento do marido ainda estava no início e tinha uma demanda de capital de giro alto. Então a Renata combinou com o marido que ela bancaria todas as despesas da casa. Só que aí, com menos de um ano, o cara decidiu vender o estabelecimento. Ele disse, não é o que eu quero. E aí, com o dinheiro da venda, ele comprou uma moto. Daquelas bem grandonas de tirar onda. Ai, que bonitão. Ou seja, o hobby da moto foi bancado com o dinheiro da venda do ponto do estabelecimento. O cara conseguiu transformar um ativo num passivo, né? O que é um ativo? Uma fonte de renda, um negócio que dá dinheiro. E ele conseguiu pegar o dinheiro de um ativo e transformar já num passivo, que é um negócio que só dá conta, que é uma moto de tirar onda. Não é nem pra fazer Uber ou iFood de moto. Ou seja, todo aquele sacrifício que ela fez de pagar todas as contas para aportar dinheiro no negócio, deixando estoque, não sei o que, ele pegou todo esse estoque e comprou uma moto. Pois é. Muito bom. Por alguns meses, ele chegou a fazer uns rolos de compra e venda de motos e carros para ganhar dinheiro. Fez umas 3 ou 4 trocas e acabou desistindo. Nisso, ele começou a pingar de emprego em emprego e não passava mais de 6 ou 8 meses empregado. E a Renata bancando todas as despesas da casa, além de todos os passeios, viagens e saídas que eles faziam. Renata Guerreira. ONG de macho que a gente fala? Ao longo dos anos, ele passou por empregos fixos CLT e algumas tentativas de empreender, todas frustradas. Ele, inclusive, fez uns cursos de trader. Ai, gente, eu já falei de trader aqui nesse podcast e eu tô com preguiça de falar dessa merda. E de investimento em bolsa de valores. Depois dessas tentativas frustradas, ele ficou bem uns 2 anos sem trabalhar, tirou um sabático. Poxa vida, ele merece, né? Se esforçou muito fazendo trade. Ele só fazia cursos e estudava inglês. Eu já tô com raiva desse negócio, já tô deixando vocês também com raiva desse homem. Tipo assim, já tô ficando irritadíssima só de falar desse homem. Quem pagava por esses cursos era o pai dele. Ao longo de todos esses anos, a Renata seguiu bancando toda a casa sozinha. Todos os carros que ela comprou foram com o dinheiro dela. Ela guardava dinheiro, e nem ela sabe direito como, para trocar de carro. Nunca sobrava dinheiro e ela quase não comprava nada para ela, como roupa ou sapato. E ele era desses que não assumia responsabilidade por nada, sabe? Toda entrevista de emprego, processos seletivos que ele participava, ele sempre dava um jeito de colocar a culpa nos outros. O problema era sempre da pessoa, do entrevistador, da empresa, nunca dele mesmo. Ele se fazia de vítima e vivia arrumando uma desculpa ou motivo para sair do emprego e para não ter conseguido outro. Chegou um determinado momento em que ele finalmente conseguiu um emprego que deu certo. Agora vai, hein? Só que aí foi quando as coisas começaram a piorar para Renata. Olha a proposta que ele fez para ela. Ela continuaria bancando todas as despesas da casa e ele investiria o dinheiro dele na bolsa de valores. Dizia que o objetivo era para eles terem dinheiro investido. Ela aceitou, porque ela nunca viu problema nisso. Ela acreditava em tudo que ele falava.
e dava sempre apoio para ele nas frustrações que ele tinha com essa parte profissional. Detalhe, a empresa dele oferecia plano de saúde, que era descontado na folha de pagamento dele. Sabe o que ela fazia? Reembolsava o valor do plano para ele todos os meses. Era uma esposa ou era uma mãe, né? Não é nem só mãe, é do tipo assim, ela paga as contas de casa, ela paga os carros, paga o passeio, sustentou o homem durante anos, e quando ele começa a pagar o plano para ela reembolsa. Sabe, eu fico pensando imagina se a Renata nunca tivesse tido esse homem na vida dela, e todo o dinheiro que ela gastou com ele, ela tivesse investido. Coitada, não quero deixar ela depressiva, mas assim... Não faça essa conta, Renata. Mas assim, para cada um que viaja, para cada um dos cônjuges que viaja na maionese, o outro tem que dar mais duro, 2 vezes mais duro, né? Então ela teve que ir lá, disciplinada, trabalhar, enquanto, tipo, o cara simplesmente viajava. Imagina se ela engravida e tem um filho desse cara. Tipo, e ela tem que parar de trabalhar, e aí esse cara tem que assumir a liderança dessa família e sustentar essa família desse jeito, com esse perfil. Tipo, ela... Aí eu fico pensando em quantos casamentos não são assim, sabe? Esses caras ruins, e aí a menina engravida às vezes cedo, casa cedo, e aí de repente ela fica refém de um cara desse que sustenta meia boca. Uns 2 anos depois que ele entrou nesse emprego, ele começou a questionar a Renata sobre a casa. Ele dizia que eles estavam investindo em reformas na casa e que eles deveriam passar a casa para o nome deles. Ele chegou até ver o valor que ficava para fazer todos esses trâmites de cartório. Como o bem poderia ser transferido para o nome dela, para que ela também pudesse ter direito a essas coisas. Transferindo para o nome dela, para que ele também pudesse ter direito a essas coisas. Começou a crescer os olhos. No ano seguinte, ele começou a cobrar muito a Renata sobre essa questão da casa. Ele dizia que se sentia inseguro da casa não estar no nome dela, parará, que se o pai dela quisesse vender a casa, eles não poderiam fazer nada e paus, daus. Foi aí que começaram as propostas. Primeiro, ele insistiu que a Renata convencesse o pai dela a passar a passar a casa para o nome deles, ou pelo menos para o nome dela. Sempre dizendo que se sentia inseguro de não ter respaldo nesse sentido. Ela até chegou a conversar com os pais por várias vezes nessa época, e quase brigou com o pai numa dessas vezes porque ele não aceitou passar a casa para o nome deles. Depois de insistir... E outra, gente, mas a casa é do pai dela. A casa é do pai, por algum motivo, tá deixando morar na casa e ainda já, tipo, não, já passa aí. Tipo... E, tipo, que obrigação tem o seu pai de transferir a casa pro seu nome? Aí, coitada, ela tava assim, tão desnorteada com esse homem. Depois de insistir e ver que não seria possível, ele começou a falar que eles deveriam vender a casa. A casa que eles moravam. A proposta dele era vender a casa e dividir o valor em 2 partes. Uma seria colocada como investimento na conta dele. Ai, que delícia. E a outra parte seria para ela, na conta dela. O rendimento da conta dela seria usado para pagar um aluguel que eles morariam. E a outra parte ele investiria e faria mais dinheiro. Ele fez tanto a cabeça da Renata que ela chegou a anunciar a venda da casa e até recebeu umas propostas, mas acabou que não deu certo. Meu Deus, já pensou se esse negócio der certo? Essa menina me vende essa casa e transfere esse dinheiro pro nome do marido dela, que é esse homem que tá investindo e sei lá o que ele tá arrumando de investimento. Vamos lá, o que você acha sobre isso, Teu? Qual a sua opinião sobre vender uma casa para investir e viver de aluguel? Tem muita gente que fala isso na internet. Por que não fazer isso, né? Isso. Eu acho que uma das coisas a primeira coisa é o que paga as contas é o trabalho e não os investimentos. Então, essa ideia de, vou viver de renda, não sei o quê. Não, cara, você tem que pagar suas contas com o seu trabalho. Ponto, né? Investimentos, você pode pegar esse dinheiro e investir, mas provavelmente vai ser para o seu futuro, né? E aí o que acontece também? Tem um pouco ali do mercado do marketing que acaba vendendo esse sonho de, dá para viver de investimentos, ou vou especular com o meu dinheiro, etc. Só que acontece, existe um grande desafio de você viver dos investimentos, principalmente como day trader, né? O que é o day trade? É você comprar e vender ativos financeiros dentro de um dia, né? É você comprar e vender ações dentro de um dia, você comprar e vender fundos imobiliários, você mexer com mercados futuros, enfim, contratos de grão, de soja, de café.
E aí o que acontece? No mercado financeiro, para você ganhar, alguém tem que perder, né? Então, para você vender caro, para você fazer uma venda cara, né? Alguém tem que pagar mais caro por isso. E aí, quem que é o outro lado do mercado, né? Então, você, pessoa física, está tentando fazer day trade. Quem que são as outras pessoas do outro lado do mercado? Essas outras pessoas são instituições financeiras, são fundos de investimento, né? São gestoras de patrimônio. E aí, quem que tá do outro lado? Cara, é um engenheiro, provavelmente, que ele formou na Poli, no ITA, entendeu? Ele tem um PhD lá em Stanford de economia, e aí esse cara tem 8, 10 telas, né? E aí ele está olhando e interpretando o mercado financeiro e tomando decisões. Enquanto você, pessoa física, está lá no seu celular, acessando no 3G o seu home broker e achando que se você vai comprar, agora a moda é Bitcoin, né? Você vai comprar Bitcoin e aí você vai ficar zilhardário com isso, né? E a pessoa do outro lado está esperando para que você dê esse mole. Então, existem formas muito boas de você enriquecer com investimentos, mas eu não acredito que isso você consiga fazer no curto prazo, né? Tipo, isso você vai desenvolver talvez médio, longo prazo. Você conseguir viver de day trade é um negócio muito complicado, né? Ainda que fosse... deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? Vou até desenhar aqui pra gente conversar um pouquinho sobre... Eu, Tieme, não sou a favor de você vender a sua casa de moradia para poder investir e pagar aluguel. A gente precisa ter muito preparo e muito conhecimento para poder fazer isso, sabe? O que acontece? Uma pergunta. Responde aqui, nos comentários. Se eu tiver 100 mil reais investidos hoje, 100 mil reais investidos, quanto que isso rende por mês? De forma garantida. Tá, gente? Vou gravar aqui, para vocês. Vamos conversar sobre isso? Se você hoje for uma pessoa que tem 100 mil reais, tá? Investidos, isso te rende de forma garantida 1% ao mês. E é um retorno alto, tá, gente? Não é sempre assim. São em todos os períodos da economia que são assim. Mas você pode se considerar que hoje, no contexto econômico, político que a gente vive no Brasil, você consegue um retorno de 1% ao mês. Ou seja, tem gente que acha que 100 mil reais dá uma renda de 10 mil por mês. Só que, na verdade, 100 mil reais te dá uma renda de R$1.000 por mês. Ah, Tieme, mas se eu for um bom investidor, eu consigo muito mais que isso. Gente, o melhor investidor do mundo, historicamente, que já existiu, é um velhinho de seus 90 anos chamado Warren Buffett. Ele conseguiu um retorno de mais ou menos 1,2% ao mês ao longo de 60 anos. Ou seja, o melhor investidor do mundo conseguiu consistentemente que 100 mil reais voltassem 1.200 reais. E aí vai o alecrim dourado do esposo da Renata achar que com uma venda de uma casa, que a casa valesse 500 mil reais, tá? Sei lá, a casa vale 500 mil reais. O cara vem e fala, o que ele conseguiria garantidamente? 5 mil reais por mês. Só que eles não iam dividir por 2, ia ser 250, ou seja, ele ia conseguir 2.500 reais por mês. Ah, Tieme, vamos imaginar que ele fosse um super investidor. Ele não vai conseguir mais que 3 mil reais por mês. Ou seja, esse cara, ele assim, de duas uma, ou ele pegaria esse dinheiro e provavelmente torraria com outras coisas enganando a Renata, ou ele ia perder esse dinheiro na bolsa. O que acontece é, investimento é sempre uma estratégia pensando em construção de patrimônio no longo prazo. E não necessariamente em fazer renda. Renda foi o que o Matheus falou, renda vem do trabalho. Não é renda, investimento não gera renda. É isso que eu quero que vocês entendam. Investimento não gera renda. Investimento multiplica o dinheiro que você já tem. Porque quando a gente quer tirar renda de dinheiro, de patrimônio, a gente precisa ter muito dinheiro. Precisa ter muito dinheiro. Pra você conseguir tirar 10 mil reais por mês, você tem que ter 1 milhão. Só que você concorda que você não tem 1 milhão, nem eu tenho 1 milhão, nem as pessoas não têm 1 milhão. Então a gente, não vai fazer renda com dinheiro, com patrimônio. A gente faz renda com trabalho. Ou seja, ai meu Deus do céu, ainda bem que não deu certo a venda dessa casa da Renata. E outra coisa que me irrita também, por exemplo, quanto tempo você leva para se formar engenheiro? Sei lá, 6 anos, sabe? Quanto tempo você leva para se tornar um médico? Tipo, 9, 10 anos. E aí a pessoa acha que, porque eu assisti um curso, não sei o que, de day trader ali, aí, tipo, em uma semana, um mês, ou que seja 3 meses, eu já vou pegar
quantias suntuosas de dinheiro e tacar no mercado e vou, tipo assim, vou ficar rico porque eu sou mais esperto que todo mundo. Exato. Sabe? Então, assim, você não é o alecrim dourado e provavelmente... Tem até uma pesquisa da CVM, né, que fala que, sei lá, a probabilidade de uma pessoa dela ganhar dinheiro no longo prazo com day trade é baixíssima, né? Tipo assim, é menos de, sei lá, 1% dos casos. Então, enfim, vai trabalhar. Para de ficar procurando atalho. Então você tá falando isso pro marido dela, né? Sim. No ano seguinte, começou o verdadeiro inferno na vida da Renata. Ele começou a se envolver com uma pessoa mais mau caráter que ele e a manipulação psicológica ficou ainda pior. A Renata passou por 8 meses de sofrimento intenso, com descoberta de traições, desenvolveu síndrome do pânico, começou a fazer terapia, psiquiatra, enfim. Tudo pelo plano de saúde dele, que ela reembolsava todos os meses. Agora, uma parte muito triste. Durante todos esses meses, ela nunca contou pra ninguém, nenhum familiar, nenhum amigo, o que estava acontecendo. Gente, que triste passar por tudo isso sozinha. E isso é muito característica de relacionamento abusivo. Na cabeça da Renata, ela tinha que lutar pelo casamento dela. Se as pessoas ficassem sabendo, e eles porventura se resolvessem, as pessoas poderiam ficar com raiva do ex-marido dela ou algo assim. Então ela resolveu não contar nada. Quando chegou outubro desse ano, ela já não aguentava mais. E eles resolveram se separar. Aí veio uma surpresa. Ele já tinha verificado todos os trâmites do processo de divórcio e ainda veio com uma proposta para ela. Eles não contariam nada para ninguém da família dos dois que iam se separar. Caramba. Fariam todo o processo de divórcio e separação de bens no sigilo. Ou seja, porque ele não queria que ela tivesse apoio. Ele não queria que ninguém mais lesse. E só depois de tudo resolvido contariam para as famílias. Gente, nunca façam nada sozinhas. Vocês precisam apoio e merecem apoio. Pelo amor de Deus, a família tá aí para isso. Amigo, família, existe aí para isso. Nessa hora, nem a Renata sabe de onde veio a luz, mas ela conseguiu dizer não para ele. Ela disse que não passaria por esse momento sozinha. Ela não tinha nenhuma condição física, psicológica ou emocional de passar por tudo isso sem apoio. Ela finalmente contou tudo o que estava acontecendo para os pais e para a irmã dela, que imediatamente ficaram do lado dela. Ela procurou uma advogada, que orientou ela direitinho sobre tudo que era de direito dela e dele. Ele ainda tentou sugerir que eles usassem um advogado gratuito da defensoria, porque ele não queria gastar com advogado. Com muito custo, ele entendeu que não conseguiria um defensor público, e eles optaram por dividir as custas da mesma advogada para os dois. E assim, o que estava ruim ficou ainda pior, né? Ele cancelou o plano de saúde, não avisou ela. Ai, meu Andrinho. E ela chegou a fazer uma sessão de terapia e a carteirinha na hora foi negada. Imagina a vergonha. Sorte que o psicólogo foi muito gentil e deixou ela fazer a sessão mesmo sem o plano. Ele deu muito trabalho na divisão dos bens do divórcio. Insistiu que ele tinha direito a metade do dinheiro da casa. Encheu o saco dela horrores e quis até dividir os talheres. 3 garfos pra mim, 3 garfos pra você. Você quer as facas? Então toma as facadas, filho da puta. Depois de viver tudo isso, a Renata entende toda a manipulação psicológica e emocional que ela viveu. Ela não tinha forças na época para lidar com tudo isso. Se não fosse advogada e a família dela ajudarem, ela teria aberto mão de metade da casa. E detalhe, sabe os investimentos que ele fazia na bolsa? Durante todos aqueles anos, não passavam de 10 mil reais. O homem perdeu, torrou tudo, mentindo pra ela. Ela pagava todas as contas de casa e ele torrando lá, na fazendinha. Enfim, foi uma decepção enorme. A sensação é que ela viveu todos esses anos com uma pessoa que ela nem conhecia. Ela achava que ele era um exemplo de ser humano, que tinha caráter, mas no fim parecia que ele estava atuando esse tempo todo. Enquanto arquitetava para dar um golpe na Renata. Hoje ela está bem, está segura e morando na casa própria. E o dinheiro que ela usava para bancar toda a vida dele, agora está lentamente sendo usado para ela ter mais conforto e liberdade, cuidar da saúde mental. Sim. E aí? Pois é. A grande pergunta que eu me faço o tempo todo é uma pessoa inteligente, bem resolvida, e em que momento essa pessoa não percebe que ela está vivendo um relacionamento financeiramente tão abusivo, sabe? Óbvio que é psicologicamente também, emocionalmente também, e sei lá, se teve problemas mais graves, mas assim, a questão é, até que ponto o seu parceiro passar por uma fase difícil, você ter que arcar com as contas da casa, que é totalmente compreensível. Todo mundo vai passar por momentos difíceis, a vida acontece, então a gente vai ter fase em que vai ficar desempregado, vai ter transição de carreira, vai ter momentos difíceis, mas até que ponto
sustentar a família durante um tempo não vira exploração. Até que parte é um apoio, estamos passando por um momento difícil, e quando que começa a exploração do tipo, você está trabalhando sozinha e eu não estou fazendo nada. Exato, porque o cara fica pingando de emprego, o cara nunca para em nada, o cara vai lá, vende um negócio dele que dá dinheiro pra poder comprar uma moto, e aí por que esse cara pode comprar uma moto e ela tem que sustentar as contas da casa e não pode comprar roupa? E assim, até onde isso é tolerável, sabe? Assim, E aí, assim, ó, gente, o que me parece, tá? Me parece que são testes, né? Então, o cara vai lá e faz um teste. Ah, eu não consigo trabalhar. Então, tudo bem, amor, fica em casa. Ah, ele vai ganhando espaço, né? Só que o que eu acho? Eu acho que se a gente não consegue ter essa noção, a família consegue ter, as pessoas que nos amam conseguem ter essa noção. Então, o que eu vejo, assim, como um caminho muito óbvio pra você conseguir saber se você tá num relacionamento abusivo desse. Você precisa ter amigos e família e contar com essas pessoas. Porque, tá vendo o que aconteceu com a Renata? Ela guardou tudo pra ela não contava nada pra ninguém. E aí, a hora que ela percebeu, já era, tipo, muito tarde, entendeu? 9 anos! 9 anos! 9 anos! Uma década da vida dela, provavelmente ali dos 20 aos 30, que são anos preciosos da nossa vida, sabe? E vai saber também se esse cara não era meio psicopata, não tinha umas características meio manipulativas. Se era só um roleiro, entendeu? Era uma pessoa enrolada, ou sei lá, se ele ficava manipulando ela, assim, de alguma forma. Tipo assim, fazia as coisas mais premeditadas, do tipo... Ah, ele já tava de olho na casa, de passar pro nome dele. Na separação já tinha tudo meio pronto, assim, então... O que eu acho, tá? Assim, ó, meu feeling me diz assim, ó... Beleza, você quer vender o seu... Como onde começou esse BO? Vender o estabelecimento pra comprar moto. Então tá bom, você quer vender esse estabelecimento? Qual que é o plano? Então, como esse estabelecimento vira outro estabelecimento. Exato. Então qual é o plano? Ah, então tá bom. Ah, o meu plano é comprar a moto. E aí você precisa estar de acordo com isso. Ah, não, meu plano é investir num novo negócio. E aí você precisa sempre entender se a pessoa cria algum plano e ela cumpre esse plano. Ah, vou arrumar outro emprego. Tá bom, qual é o plano? Então arrumar um emprego em 3 meses e ficar aí, fazer um dinheiro e juntar. Qual que é o plano? A pessoa cumpriu? Porque se a pessoa faz um plano, não cumpre, faz outro, não cumpre, faz outro, não cumpre, não faz outro, não cumpre. Se a pessoa vive não cumprindo os combinados com você, é um sinal de alerta. Porque quer dizer que ela consistentemente não está nem... ela não tá conseguindo, ela não faz questão de cumprir o que ela cumpre com você. Parece que é um bom sinal. E eu acho que uma outra característica também é a forma como você faz as pequenas coisas reflete como você faz as grandes coisas. Então, beleza, essas são grandes promessas, mas sabe aquelas pequenas promessas que a pessoa faz e não cumpre, faz e não cumpre, faz e não cumpre. E aí você começa a perceber uma característica, tipo, aquela pessoa, ela não se leva a sério, a palavra dela não vale, e aí é uma pessoa enrolada, né? Mas às vezes eu acho que é complicado também julgar assim, porque às vezes você tá dentro do relacionamento, você tá querendo fazer... Você tá querendo dar certo, sabe? Eu gosto de contar essas histórias, né? Porque eu gostaria que todo mundo que hoje vive um relacionamento desse conseguisse perceber, sabe? Que vive um relacionamento desse, que não é legal, sabe? E você? O que você faria no lugar da Renata, né? Você teria topado pagar todas as contas aí enquanto o seu cônjuge fica pulando de emprego em emprego, né? E nunca coloca dinheiro na casa. Ou pior, né? Você conhece alguma Renata por aí que tá pagando as contas? Manda esse episódio pra ela. Fala assim, lembrei de você. Gente, não deixa de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você quiser receber esses episódios por e-mail e pelo WhatsApp, é só clicar aqui na nossa newsletter, se inscrever, que a gente manda sempre um episódio quentinho pra você nas quintas-feiras às 11 horas. E se você tem uma história de perrengue financeiro e quer compartilhar com a gente, manda a sua história por e-mail que a gente roteiriza e traz aqui pro podcast. Você precisa mandar a sua história para histórias@boletosibabados.com, histórias@boletosibabados.com. Manda a história pra gente, conta um pouquinho de como é que é, a gente entra em contato pra poder roteirizar e trazer aqui pro episódio. Mas, Tchê, eu tenho medo de me expor, assim, os nomes, e eu não queria aparecer no YouTube. Fica tranquila que a gente altera nome, cidade, profissões, dados sensíveis pra que ninguém consiga saber que a história se trata de você. Pode ser? Então é eu isso. Vou ficar muito feliz de contar a sua história, muito obrigada pela presença de vocês e eu vejo vocês no próximo episódio. Se você já gostou desse episódio, deixa o like e já se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo!